Ensaio sobre a filosofia de Jesus. Ernest Holmes afirma: em todos os anos em que trabalhei intimamente com tantas pessoas, nunca encontrei um indivíduo que não desejasse secretamente encontrar algo que o fizesse inteiro e feliz, algo que lhe desse uma sensação de segurança e proteção. Eu nunca encontrei um indivíduo que não desejasse o mesmo bem para os outros. Acredito muito na bondade inata das pessoas e sei, através de minha experiência, que a pessoa comum quer fazer o melhor que pode. Frequentemente, quando digo às pessoas: por que você não aprende a usar o poder espiritual para que ele seja eficaz em sua vida e na vida daqueles ao seu redor? A resposta tem sido: mas eu não sei como, ou não tenho fé, ou ainda, eu não tenho treinamento ou educação, ou não tenho oportunidade. Eu acho que esse é o tipo de álibi que todos usamos, porque não nos ocorre que temos de começar exatamente onde estamos. E usando a fé que possuímos, adquirir mais através da experiência real. Jesus definitivamente começou a provar o que um homem com Deus poderia fazer. Ele demonstrou para todas as idades que apenas uma pessoa com fé implícita pode fazer qualquer coisa. Se há algum fato que Jesus enfatizou, além de todos os outros, é que o que ele estava fazendo, outros poderiam fazer também, se acreditassem que podiam, e se acreditassem em Deus. Jesus sabia que um homem com Deus é a maioria. Ao olharmos para trás em sua vida e repensarmos seu significado, descobrimos que ele se treinou para acreditar em Deus. Para ele, a presença de Deus era tão real quanto a luz do sol, tão definida quanto o vento soprando. Tão grande era o seu conceito do poder de Deus, que ele disse que o céu e a terra passariam, mas suas palavras não passariam até que fosse tudo cumprido. Este então é o tipo de fé que somos chamados a ter, mas não é uma fé que se encontra nos livros. Não é uma fé que outra pessoa possa nos dar, porque ninguém pode nos dar aquilo que já possuímos. Em vez disso, é algo que temos agora, mas não temos usado. E não temos usado porque não reconhecemos que já está exatamente onde estamos. Um homem com Deus é uma ideia maravilhosa, e será ainda mais maravilhosa quando percebermos que um homem é o nosso eu, mas esse homem não é o nosso eu, a menos que incluamos Deus. É um homem com Deus que devemos enfatizar. Deus existe em todos os lugares, e nele vivemos, nos movemos e existimos. O Espírito está dentro de nós, bem como ao nosso redor, e não podemos ter vida sem ele. Toda a vida do Espírito, então, pertence a cada um de nós, mas em certo sentido, só temos o que usamos. Novamente, ao refletirmos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, descobrimos que ele passa muito tempo sozinho, em comunhão com Deus. Em suas instruções, ele nos diz que o poder de Deus age independentemente de qualquer circunstância, porque cria as circunstâncias. Quando nos perdemos nas circunstâncias que nos cercam e ficamos confusos com elas, e quando nos sentimos isolados e sozinhos, é então que a luta pela existência se torna insuportável e sentimos que as probabilidades estão contra nós. É por isso que Jesus nos disse para não julgarmos pela aparência, mas julgarmos com justiça. Ou seja, não devemos olhar para a obstrução em nossas vidas e dizer que é grande demais para ser superada. Devemos saber que mesmo na obstrução que nos confronta, bem no centro dela, há um poder que pode resolver todos os obstáculos, resolver todos os problemas e atender todas as emergências. Assim, torna-se uma questão de saber se nossa fé é maior do que a obstrução, se estamos ficando confusos sobre as condições ou pensando pacificamente e calmamente sobre elas. Quando se trata de um fato básico, as únicas questões são se acreditamos ou não em um poder maior do que nós, que podemos usar, e se realmente acreditamos ou não que esse poder está pronto, disposto e capaz para nos responder. Voltemos à instrução daquele que sabia do que estava falando, quando disse: é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. A vida fez o presente, mas devemos aceitá-lo.
Não podemos duvidar que deve ter havido, especialmente no início de seu ministério, dúvidas que surgiram em sua mente, assim como surgem na nossa. Podemos visualizar Jesus em pé no meio de uma multidão que clamava por cura, trazendo doentes, coxos, cegos, até ele. Enquanto olhava para esse vasto mar de rostos, também a pergunta tem ocorrido a ele: posso fazer essas pessoas curadas, inteiras? Mas sabemos qual foi sua resposta, pois ele disse: por mim mesmo, nada posso fazer. Quase podemos sentir aquele conceito triunfante que surgiu em sua consciência, a percepção de que um homem com Deus é supremo, que ele, como ser humano, não tinha poder algum de si mesmo, mas todo poder foi-lhe dado no céu e na terra, porque ele adquiriu todo o amor, e porque se tornou íntimo da presença divina que flui através de tudo. O poder que Jesus manifestou era divino, não foi a vontade de um indivíduo, mas sua vontade de acreditar que lhe deu poder. Não era uma concentração de forças espirituais que Jesus exercia, mas uma fé infantil, implícita na realidade dos espíritos, na realidade do espírito nos assuntos humanos. Uma das coisas mais surpreendentes sobre esse homem foi que ele nunca tentou influenciar ninguém. Ele não era nada parecido com o suposto indivíduo psicológico, que havia desenvolvido uma personalidade tão fantástica que sua influência dominava os outros. Isso é exatamente o que Jesus não fez, e nos advertiu contra tentar fazer. Ao contrário disso, Jesus disse que o reino de Deus é como uma criança. É simplicidade e sinceridade, é uma aceitação silenciosa, em vez de uma proclamação em voz alta. Tendo isso em mente, pensemos em Jesus alimentando a multidão. Seus discípulos pediram-lhe que dispersasse a multidão para que fossem para casa, onde haveria comida para eles. Mas Jesus voltou-se para os seus discípulos e perguntou por que eles não alimentavam a multidão. E eles responderam que não tinha nada para alimentá-los. Há um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que são eles entre tantas pessoas? Talvez aqui esteja uma das maiores lições da história espiritual. Jesus deve ter sido cercado por pessoas de grande conhecimento. Havia os doutores em direito, que pensavam saber todas as respostas, tentando pegá-lo em uma armadilha. Havia seus próprios seguidores, que, embora tivessem visto muitos milagres, não podiam acreditar que Jesus fosse capaz de alimentar a multidão do nada. E havia um menino com alguns pães e peixes, ansioso e expectante, e estendendo sua escassa comida às mãos de Jesus, que pegou os pães e os peixes, deu graças, e os partiu e distribuiu-os à multidão. Pensemos nisso não apenas como uma realidade real, na qual acredito sinceramente, mas também como um símbolo de nós mesmos. Há um menino em cada um de nós, há uma esperança e uma realização espiritual, interior em todos, algo que está além de toda dúvida, medo e incerteza. Não estaríamos aqui se isso não fosse verdade. Pensemos nesse belo símbolo, o intelecto e a vontade humana, se entregando a algum sentimento interior, alguma simplicidade infantil, alguma alegria espontânea, alguma fé completa. Sim, essa criança está em você e em mim, e a experiência nunca obscureceu completamente sua visão. É isso dentro de nós que é infantil que devemos cultivar, pois a criança dentro de nós conhece uma linguagem que o intelecto não conseguiu aprender. Pensemos em Jesus, diante do túmulo de Lázaro, onde os amigos e parentes se reuniram, esperando ao menos encontrar algum conforto em suas palavras, mas nem mesmo ousando sonhar que Lázaro poderia ressuscitar dos mortos. Jesus ficou ali em frente ao túmulo. Um homem a sós com Deus. Ele ficou um pouco afastado dos outros e elevou sua alma em comunicação silenciosa com o espírito de toda a vida. Aquele espírito que não conhece a morte. Algo fluiu para dentro dele, e ele se virou e disse: retirem a pedra. Mas eles protestaram que Lázaro estava morto há 4 dias, e não ousaram rolar a pedra. Agora observemos atentamente o que Jesus fez.
e ouçamos suas palavras a dizer: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Esse é o reconhecimento da presença divina e do poder divino que está sempre disponível. Aqui está a fé e a unificação. Não havia dúvida, nenhuma incerteza, nenhuma gagueira, nenhuma súplica. Apenas as palavras simples: eu te agradeço. Ou seja, gratidão, porque sempre me ouves. Certeza. Em seguida vem o comando supremo. Lázaro, vem para fora. Um homem com Deus, reconhecendo a vida em vez da morte, até que o túmulo rendeu seus mortos. E Lázaro saiu. E Jesus lhe disse para soltá-lo e deixá-lo ir. Lázaro é cada um de nós, preso pela restrição das circunstâncias, amarrado pelos hábitos do pensamento, encarcerado em uma tumba, da qual parece que não podemos nos libertar. Solte-o e deixe-o ir. Há muito em cada um de nós que deve ser solto. As cordas do medo que nos prendem, o lençol sinuoso da dúvida, incerteza, a escuridão da nossa prisão autoimposta e a pedra que deve ser removida. Sim, e a dúvida de outros, que bloqueariam a ação da fé, porque só conseguem ver a pedra, o sepulcro e o morto dentro. E eles dizem: você não ousa rolar essa pedra. Pensemos na comunhão silenciosa que temos com o Espírito, que não conhece escravidão, com a vida que não conhece a morte, e com o poder que não conhece obstrução. Ao fazermos isso, algo dentro de nós se torna vivo, desperto e consciente, e nos dá a coragem e segurança de dizer: Pai, eu te agradeço, porque tu me ouviste, e eu sabia que tu sempre me ouves. Desta comunhão vem uma autoridade divina, que é um dom somente do céu. Um homem com Deus, e você é esse homem, e eu sou esse homem, apenas um. Pois naquele recinto interior silencioso de nossas próprias mentes, ninguém entra, além de nós mesmos. Algo dentro fica ao meio do caminho, entre o céu e a terra. E a criança que não tem medo, e o homem de sabedoria que superou o medo. Há um lado de nós que nunca entrou na sombra da dúvida. E é isso que devemos desenvolver, se quisermos provar que um homem com Deus pode ser supremo em tudo que é certo, justo ou verdadeiro. Existe apenas um homem com Deus.